E aí, vamos para a revisão? Chegamos à hora da revisão. Estávamos lá e tal, fizemos a aula e agora nós vamos fazer a revisão. Aula 3.2. Vamos lá, rapidão, aquela nossa revisão lá, a revisão de nossa aula, as revoltas da Primeira República. O que nós vimos aqui? Nós vimos que na Primeira República nós temos os excluídos da Primeira República. A Constituição não abarcava todo mundo. A maioria quase absoluta da população brasileira era composta pelos chamados cidadãos inativos. Cidadãos inativos. Sabe o que são cidadãos inativos? Aqueles que eram cidadãos, mas não podiam votar, não podiam ter representatividade. Nós temos a implantação da República, fortaleceu-se o poder dos chefes locais. Esses chefes locais aí chamados coronéis. Os coronéis é o sistema do coronelismo aí, ó. A exclusão política, a incipiente industrialização que está surgindo no Brasil aí, as péssimas condições de vida do trabalho, do operário urbano e também do trabalhador rural, vão fazer com que esse povo se revolte, tanto na parte urbana quanto na parte rural. E na parte rural, nós vamos ver alguns confrontos. A gente começa vendo sobre a Guerra de Canudos. Na Guerra de Canudos, nós temos uma figura mítica de Antônio Conselheiro, que conseguiu reunir dezenas de milhares de seguidores, fundando o antigo povoado de Canudos, no Arraial de Belo Monte. Canudos não foi aceito, então ele foi atacado. Nós tivemos o primeiro ataque de Canudos, ele se dá ainda em 1896. 1896. E esse primeiro ataque não foi bem sucedido. Canudos vai cair só depois do quarto ataque, em 5 de outubro de 1897, com um saldo de 25 mil vítimas que morreram no confronto. Morreram no confronto e depois foram executados pelo Exército. O Exército ficou com muita raiva de ter perdido 3 batalhas e vão executar aí os sobreviventes. Outro, chamado de banditismo social, vai ser o cangaço. Vão se formar no Nordeste grupos armados que praticavam assalto nas fazendas e muitas vezes matavam as pessoas aí. Para uns foi uma forma pura e simples de banditismo e criminalidade. Para outro, constitui uma forma de contestação social. Entre os mais conhecidos grupos de cangaceiros vão se destacar o de Antônio Silvino e o de Virgulino Ferreira também, que era conhecido como Lampião. Mais um grupo que vai ser eliminado, ser atacado e eliminado. E por último, nós vimos lá no sul do país, a estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, passando por uma região chamada de Contestado. A Guerra do Contestado. Essa região que fazia fronteira entre o Paraná e Santa Catarina era uma região contestada ali pelos dois estados. Lá nesse início da construção dessa ferrovia, feita por Percival Farquhar, vai ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul em 1890, muitos dessas pessoas, desses sertanejos, vão ser despejados, desalojados de sua terra. Aí nós temos os líderes, o João Maria, o José Maria, que reuniu mais de 20 sertanejos e fundou com ele algum povoado que compunham a chamada Monarquia Celeste. Até que o último líder vai ser eliminado. Então, meus queridos alunos, nós temos aqui no Brasil, nesse início de república, nós vamos nos depararmos com esses movimentos que eles vão resistir a essa república, vão resistir a essa nova república, vão resistir ao comando do coronelismo, aquele coronelismo do voto de cabresto. Imagina, alguém está fora do cabresto do coronel. Não vai ser aceito. Então nós vamos ter isso daí, um momento muito delicado do Brasil, de muito confronto. Esses confrontos que vão levar 25 mil vidas em Canudos, e esses confrontos que vão levar 20 mil vidas no Contestado. E mais milhares de vidas no cangaço. Agora fique com a atividade que a gente já volta para a correção. A atividade de sala está difícil aí para vocês? Olhem na tela de vocês aí, ó. Essa atividade de sala que nós estamos trabalhando. Trouxe para vocês só atividades fáceis, gente.
Atividades mamão com açúcar. Mamão com açúcar. A gente começa aí com a primeira atividade. Ela fala o seguinte: nos municípios, fenômeno ligado à formação dos poderes locais, vinculado a uma ampla clientela política, acentuou-se em uma sociedade agrária extremamente desigual. Com a implantação da República, fortaleceu-se o poder dos chefes locais. Estamos falando de quê? Do coronelismo? Dos movimentos messiânicos? Do republicanismo? Da República da Espada ou do capitalismo? De que nós estamos falando? Aí, a questão, quando ela trabalha já sobre o poder local, nós já percebemos que nós temos pessoas que controlavam determinadas localidades. Através do clientelismo ali, todo mundo dependia dele, daquela localidade. E quem queria ser candidato dizia: olha, eu preciso ser candidato, eu preciso ser eleito. Ele disse: então eu vou levar o meu eleitor no cabresto, que é o voto de cabresto ali. E ele fazia todo aquele controle da região. É por isso que esse movimento é chamado de, olha aí, esse fenômeno é o coronelismo. São os coronéis, os chamados coronéis, fazendo este controle. Vamos para a segunda questão? A segunda questão é outra mamão com açúcar para vocês aí. Fácil, fácil, fácil. Vocês vão identificar onde vai acontecer. Qual é esse movimento que vai acontecer? Porque ele termina o texto falando assim: finalmente caiu em 5 de outubro de 1897, com um saldo de 25 mil vítimas em um ano de conflito. Belo Monte resistiu até o último homem, e o exército brasileiro saiu vitorioso de sua mais desonrosa campanha. Estamos falando da Guerra do Contestado, Guerra de Canudos, Guerra dos Farrapos, Guerra do Paraguai, Proclamação da República. Lembra? Sertão da Bahia? Lembra que aquele movimento messiânico, liderado por Antônio Conselheiro, vão pegar trabalhadores rurais que estavam explorados e vão levar em uma marcha. Primeiramente, eles vão fazer aquela marcha, aquela grande procissão, vão rezar, construir a igreja. Aí eles acham um local e nesse local eles vão se estabelecer. Ao se estabelecerem nesse local, eles vão ter uma organização social aonde o cooperativismo ele é muito forte, ele vai estar muito presente. A produção, vou produzir para a colheita, eu mesmo vou colher. E nós vamos dividir igualmente entre nós. O excedente, o que sobrar disso daqui, do que eu vou produzir, eu vou negociar nas cidades vizinhas. E assim eles fizeram. E saíram negociando. Isso vai chamar a atenção dos coronéis. Chama a atenção dos coronéis por quê? Porque como é que esse povo está se organizando e como é que eles estão conseguindo produzir excedentes? Precisa do governo central. Esse governo central ele veio muito pesado contra esse movimento. Mas esse daí que nós estamos falando é justamente o movimento, na tela para vocês, é o movimento de Canudos, é a Guerra de Canudos. É disso que se estava falando aqui, desse finalzinho, desse texto final, aonde ele cai de 5 de outubro de 1897. 25 mil vidas. Vamos para a próxima? A próxima agora é com vocês. Se liga no Enem. É a hora do Enem aí. O historiador vai levar vocês aí a se ligarem no Enem. O nosso mascote aí, o nosso historiador mascote, vai levar vocês nessa viagem. E essa questão é uma questão da PUC de São Paulo. O movimento não se rendeu. Resistiu até o esmagamento completo. Expugnado, palmo a palmo.
na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, à frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. A chacina empreendida pelo Exército em 1897, no interior do Nordeste, e com o qual o leitor de Os Sertões, de Euclides da Cunha, entra em contato, tem uma de suas explicações. Deixa eu falar para vocês aqui sobre Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, escritor brasileiro, jornalista, ele vai acompanhar o exército nessa incursão. E ele vai estar escrevendo Os Sertões, que é uma obra-prima, que ele narra um pouco o que foi esse conflito. E através dos Sertões que nós vamos conhecer um pouco sobre o conflito. E ele faz esse texto inicial dele, aonde ele está narrando esse acontecimento. O que ele percebe no final. No dia 5, cai a resistência de apenas 4 pessoas. Aí ele coloca, dentro dessas 4 pessoas, nós temos um velho, 2 homens feitos e uma criança. É a resistência de Canudos até o final. Não se entrega, não se rende, tenta defender ainda a sua localidade. Do outro lado dessa resistência, nós temos um exército com 5.000 homens. E como nós vimos também na aula, os prisioneiros depois vão ser decapitados. Algumas crianças e algumas mulheres vão ser poupadas, mas a maioria dos prisioneiros vão ser decapitados, vão ser eliminados. Não se tornam prisioneiros do conflito. Na tela para vocês aí, para a gente continuar a questão, porque o texto ele diz o seguinte, tendo em suas explicações a necessidade por parte do governo de afirmar irreversibilidade do projeto republicano, ou seria no fato de que o movimento seria uma extensão do cangaço na região, provocando a reação dos fundiários, no objetivo do Estado republicano em conter quaisquer manifestações socialistas que incursassem ideologias revolucionárias nos camponeses, nem era discutido, nem conhecia o que era socialismo, gente. A tentativa do Exército de impedir que os tenentes desertores continuassem sua pregação pelo interior do país, tenente desertores, não é nem o movimento tenentista isso daí. Na pressão exercida pelo Vaticano sobre as Forças Armadas com o objetivo de barrar o crescimento das igrejas alternativas, será que é isso daí? Pessoal, eles achavam que nós temos no contestado, naquele mesmo momento nós temos o cangaço, ele achava também que aquilo dali poderia ser uma extensão do cangaço, mas só que ele não fazia igual o cangaço, não iam assaltar, não iam nas fazendas, mas eles também achavam que poderia ser uma extensão do cangaço. Então, por isso que a questão correta aí é a letra B. O fato de o movimento ser uma extensão do cangaço na região, provocando a reação dos latifundiários. Olha o medo aí. Aqui a questão, ele pega aqui. A chacina empreendida pelo exército no interior do Nordeste, o qual o leitor do Sertão de Euclides da Cunha entra em contato, tem uma de suas explicações. E uma das explicações é isso daí. O fato de que o movimento seria uma extensão do cangaço. Vamos lá para a nossa última questão. A nossa última questão, ela fala o seguinte. Outro importante movimento messiânico ocorreu na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, em uma região contestada, disputada pelos 2 estados. Por isso o movimento ficou conhecido como contestado.
Como se deu o desfecho desse conflito? Lembra aí? Vocês estão lembrando como se deu o desfecho desse conflito? Nós estamos vendo ali a região de Santa Catarina. Vamos sair um pouquinho do Nordeste, vamos deixar o cangaço no Nordeste, vamos deixar Antônio Conselheiro lá no Nordeste, vamos para o sul do país. Naquele momento, nós estamos vivendo o contexto da segunda Revolução Industrial. E dentro da segunda Revolução Industrial, nós temos o desenvolvimento, a tentativa de desenvolvimento do sul do país. Então, nós temos aí as estradas de ferro sendo construídas nessa região. Então, nós temos uma estrada de ferro que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul sendo construída. E essa estrada de ferro, que vai ser dada a concessão à empresa de Percival Farquhar, Percival Farquhar, aquele mesmo que vai ganhar a licitação, depois é que vai ganhar a licitação, não, depois vai pegar a licitação que foi... Mas isso é uma outra história. Mas é o mesmo Percival Farquhar que vai estar aqui, depois construindo a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E Percival Farquhar, então, vai construir uma estrada de ferro que ligasse São Paulo ao Rio Grande do Sul. E vai passar por uma região ali da divisa do estado de São Paulo e Santa Catarina, uma região que era contestada pelos dois estados. A população que ali vivia, essa população, ela vai ser expulsa de suas localidades. Elas vão ser colocadas à margem, elas vão ser tiradas, tira da sua terra, tira do seu sustento, vão perder o seu sustento e essa população, ela começa a se organizar. Mais uma vez, nós nos deparamos com movimentos messiânicos. João Maria, José Maria vão estar organizando a população. Engraçado, depois da morte do José Maria, ele vai vai ser canonizado ali pela própria população, vai virar um grande santo. Então, lá é um movimento messiânico muito forte. E dentro dessa visão messiânica, eles não desistem, eles vão continuar o movimento. É por isso que a questão correta dessa aí, o desfecho disso daí, ele vai dar da seguinte maneira. Já no século XX, em 1916, os últimos núcleos foram arrasados por tropas de 7.000 homens armados de canhão, metralhadoras e até alguns aviões de bombardeiros, pela primeira vez usado como arma de combate. 7.000 homens. Mas temos um material complementar nessa aula aqui, ó. Não esqueça de ler o nosso material complementar, hein, alunos? Porque nós temos aí um material complementar. Um material complementar que vai ser também subsídio para a nossa próxima aula. Assiste o documentário sobre a Coluna Prestes, publicado em 17 de novembro de 2012, produzido por Superottosini. Disponível aí o endereço disponível para vocês assistirem esse documentário que vai servir para a nossa próxima aula. E, meus queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula, o professor Luizmar vai estar com vocês trabalhando aí como é que se dá esse movimento, agora o movimento tenentista que vai aparecer no Brasil. Então não perca, não deixe de assistir, porque nós estamos viajando pelo Brasil, viajando no Nordeste, no Sudeste, no Sul do país e vendo como essa nova república se está caracterizando. Quais os conflitos, quais os avanços, como é que se dá a estrutura social, econômica, política deste momento. A República da Espada, a República Café com Leite, e depois nós vamos ver também esses outros movimentos urbanos que vão estar aparecendo no Brasil. A revolta da vacina, a revolta da chibata. Então não perca, porque a aula de história está muito interessante. Até a próxima aula.